Olá, aluno, tudo bem com você? Eu sou a professora Fernanda e hoje nós vamos estudar língua portuguesa. Vem comigo no hashtag da Nanda, bora estudar! Vamos lá! Jamendo.com Jamendo.com Desenhar-te-ei meus sonhos. Ser ou não ser, eis a questão. Qual é, mano? Qual foi? E aí, professora, tudo beleza? Ih, essa professora pirou, mano. Que isso, gente? Que isso, professora? Que doideira é essa? O que você tá falando? Hoje nós vamos estudar a linguagem formal e a linguagem informal, as características de cada uma e exemplos. Vamos lá? Vamos começar nossa aula? Iniciaremos a aula de hoje com 2 exemplos para vocês entenderem a diferença entre a linguagem formal e a linguagem informal. São 2 trechos de 2 filmes nacionais muito bons e fizeram muito sucesso. O filme O Alto da Compadecida e o filme Caramuru, A Invenção do Brasil. Depois que a gente assistir aos filmes, nós vamos conversar e eu vou trazer para vocês as diferenças das linguagens utilizadas pelos personagens. Então vamos lá. Ah, e a safadeza é essa? Isso é nada, Padre João. Muito pior é enterrar cachorro em latim, como se fosse cristã, e nem por isso eu sou chamado de safado. Foi isso? Uma dúvida me deu assim de repente. Coitado. Mas o senhor tinha que ver o grito que a minha patroa dava enquanto se fazia o enterro da cachorra. Eu grito, meu querido, me acuda, eu tô morrendo. Eu? Quem sou eu pra socorrer padre? Eu, um amarelo muito safado. Eu retiro, irmão. Retirando ou não retirando, o fato é que a cachorra enterrou-se em latim. Cachorra? Enterrada em latim? Enterrada em latim do senhor bispo. Não sabe? Não sei não, senhor. E nunca vi cachorra morta em latim. Que história é essa? Que aperreio é esse? A desgraçadora foi quem começou. Então houve isso. Uma cachorra enterrada em latim. Então, é proibido? Se é proibido, deve ser, porque é engraçado demais pra você. É proibido sim, é mais do que proibido. Código Canônico, artigo 1627, parágrafo único, letra K. Padre João, o senhor será suspenso. Vossa Excelência Reverendíssima vai suspender o padre. Oh, porque não acha pouco o que ele fez? Uma vergonha, uma desmoralização. Quanto ao senhor, seu João Grego, vai se arrepender de suas brincadeiras, jogando a igreja contra Antônio Moraes. É uma vergonha, uma desmoralização. É mesmo, uma vergonha, uma desmoralização. Uma cachorra safada daquela se atrever a deixar 3 contos pro padre e ser pro bispo é demais. O senhor não sabe da história do testamento ainda não? Testamento? Que testamento? O testamento da cachorra. Testamento da cachorra? Sim, senhor bispo. A cachorra tinha um testamento. Maluquice de sua dona, não sabe? Deixou 3 contos de réis para a paróquia e 6 contos para a diocese. É por isso que eu sempre digo que os animais também são. Agora nós vamos assistir outro trecho do filme Caramuru, A Invenção do Brasil. Vistei no horizonte uma canoa grande como um jacarandá, onde um homem branco viaja por cima d'água atravessando o mar grande. Pelo visto é um navio. Exatamente, excelência, um navio aproxima-se da nossa praia. Mas de que qualidade? Nau, bergantim ou gavião? Não saberia levar não. Novela latina, pequeno calado, 21 passos de comprimento. Essa bicha é caravela e é francesa. Veja que o senhor é um conhecedor. Há muitos anos de praia, meu chefe. Deixa eu trato com eles. Tentarão nos dominar, mas não conseguirão. Temos dignidade, inteligência e, acima de tudo, temos coragem. Sr. Vasco,
é esse inocente que você obriga pela vida? Eu é que devo desculpas ao famoso cara soberano dessas terras. Mas sua fama já corre a Europa. Sou apenas um degradado, excelência. Mas não para o rei de França que ele é reservado agora. E em nome dele que vem propor uma sociedade comercial ao chefe dos Tupinambás. Juntos ganharemos muito dinheiro. Eu ainda sou o chefe dos Tupinambás. O pau-brasil vale uma fortuna na Europa. Isso aqui tem muito. O que eu preciso é de gente disposta para trabalhar. Isso aqui tem pouco. Ó, precisação de trabalho, fala com o meu genro que ele é o novo chefe. Minha proposta é extremamente vantajosa. Ah, Eu gerencio as vendas com exclusividade e fico com os lucros. e nós? Vocês não. Parece justo. Mais que justo. Em troca, vocês trabalham. E o que eu ganho pra trabalhar? O que eu ganho pra não trabalhar? Quem ganha é o país que se desenvolve, gerando empregos, aumentando a circulação de mercadorias. E vocês não precisam me pagar nada por isso. Ah, bom demais. Ele trabalha, você lucra, eu não faço nada. Pra mim tá tudo certo, todinho. O terreno é uma belezura, não tem maremoto, terremoto, furacão, nada disso. Está consolidada. E tem a praia para as crianças, 5.000 quilômetros. E a localização? No meio do caminho para as Índias. Floresta, minério, lugar para estacionar. Dizem que pro sul tem até a tal de neve. Olha, eu posso fazer pro senhor um precinho camarada. Bem bom mesmo, um espelho. Mas tem que ser espelho bom. Quantos quiseres? Ah, tem até essa pedrinha aqui também, ó. Isto é o... Pedras de luz, a 5 luas de distância, onde o sol se esconde, atrás da montanha faz quente. O chão se cobre de pedras de luz. Os nossos Você percebeu que nos trechos dos dois filmes, observando ora um dos personagens falando com uma linguagem mais culta, mais rebuscada, como por exemplo a fala do Vasco da Gama, que é o navegador. No outro filme do João Grilo, a conversa dele com o bispo usou uma linguagem mais culta, já João Grilo utilizou as palavras com aquele sotaque nordestino, colocando palavras mais informais no meio do discurso com o bispo. Então, a linguagem formal e informal, ela faz parte da nossa oralidade, faz parte do nosso cotidiano. Existem momentos para a gente utilizar a linguagem formal e existem momentos para a gente utilizar a linguagem informal. Vamos agora aprender o que é a linguagem formal, o que é a linguagem informal, quais situações eu posso utilizar uma linguagem e outra. Vamos lá? Bom, a linguagem informal existe quando usamos a linguagem informal, ou seja, a linguagem coloquial, a linguagem do nosso dia a dia. Pois é, o que é e quando vamos usar essa linguagem? A linguagem informal é marcada por contextos mais acessíveis, uso de expressões e variantes da língua, muito utilizada quando há familiaridade entre os interlocutores, ou seja, quando falamos com amigos, com os nossos familiares, nossos parentes, nossos pais, nossos irmãos, nossos colegas. O uso do português coloquial vai diferenciá-lo da fala formal. É o português coloquial que vai trazer essa característica muito marcante da linguagem informal. Não há regras expressas sobre quando devemos usar essa linguagem, mas o seu acesso é mais utilizado perto de familiares e pessoas com as quais temos intimidade, como os nossos amigos e a nossa família, nossos pais, nossos irmãos. Então, nesse contexto, nessas conversas ou nesses pequenos textos que enviamos, através dos aplicativos de celular para pessoas mais próximas, eu posso utilizar essa linguagem mais informal, porque ela mostra familiaridade entre os falantes, entre os interlocutores. Quais são as características da linguagem informal? Ela não se preocupa com o uso correto das normas gramaticais, utiliza vocabulário simples, expressões populares e coloquialismos. Ocorre o uso de gírias, até palavrões,
palavras inventadas, onomatopeias, gestos, aplicação de palavras abreviadas ou contraídas, como por exemplo, se, pra, tá, também, TBM, DPS depois, TLG, tão logo, ou alguma outra sigla muito utilizada pela geração dos adolescentes hoje, principalmente nos aplicativos de conversa. E ela também está sujeita a mudanças regionais, culturais e sociais. Bom, sobre essa questão da mudança regional, cultural e social, veremos na aula de variação linguística essas características de cada língua de acordo com a região, cultura e ambiente social. O importante de entender dentro da linguagem informal é que nesse tipo de linguagem ela não se preocupa com o uso correto das normas gramaticais. Não há necessidade nem da linguagem oral, nem da linguagem escrita estar completamente de acordo com a gramática. Pelo contexto, pela situação ao qual essa linguagem está inserida, ela pode se despreocupar com essas regras gramaticais, somente nesses casos. A linguagem informal ocorre em que situações? Nas conversas do dia a dia, nas mensagens que a gente recebe e envia dos aplicativos de celular, de aplicativos de conversas de celulares e das redes sociais, muito comum atualmente, tanto as mensagens de celular e quanto também as redes sociais. A linguagem informal ela é usada com familiares e amigos. Muito importante frisar isso. A nossa linguagem, ela deve ser utilizada de acordo com o contexto ao qual ela está inserida. Eu não posso utilizar uma linguagem informal, como por exemplo, numa conversa com uma pessoa desconhecida, numa conversa com autoridades, com um diretor da escola, por exemplo. Por quê? Porque não é o contexto ideal para se utilizar essa linguagem. Essa linguagem informal, ela é muito mais próxima da nossa conversa, dos nossos diálogos entre familiares e amigos íntimos, ok? Agora, nós vamos ver a linguagem formal. O que é essa linguagem formal? Quando é que a gente vai utilizar essa linguagem formal? Bom, a linguagem formal, ela é utilizada quando necessitamos usar um vocabulário mais rebuscado, devido ao ambiente em que nos encontramos. Ela respeita as normas gramaticais e a norma culta padrão da língua, dispensando coloquialismos, expressões regionalistas e palavras de baixo calão, os palavrões. Então, na linguagem formal, eu não posso utilizar o coloquial, que é a linguagem informal, eu não posso utilizar expressões regionais e também não posso utilizar palavras de baixo calão. Ela é bastante utilizada, a linguagem formal, ela é bastante utilizada em quais situações? Entrevistas de emprego, quando necessitamos demonstrar aos superiores um certo conhecimento, em concursos públicos, onde é utilizada através de escrita formal, bem como em apresentações e reuniões de empresa e em situações em que as normas gramaticais devem ser respeitadas. Por exemplo, numa prova de redação do Enem, eu não posso utilizar gírias, eu não posso utilizar palavrões, eu não posso utilizar palavras com as marcas da oralidade e do coloquialismo. Por quê? Porque naquele momento está sendo avaliado, o que está sendo avaliado? Será avaliado numa prova de Enem, por exemplo, uma redação, se eu sei as normas gramaticais, se eu sei escrever as frases e as orações corretamente, utilizando os elementos de ligação. Eu preciso ali demonstrar meus conhecimentos. Por isso é muito importante estudar as variações da linguagem. Importante a gente estudar também a gramática normativa para que possamos saber escrever corretamente as palavras nas situações que elas são exigidas. Então, não podemos deixar de lado e só usar a linguagem formal. Não. Nós precisamos entender que em situações da nossa vida, futuramente, no futuro muito próximo, né? Porque numa prova de um concurso, no Enem, eu preciso saber utilizar as regras de concordância, as regras da gramática para que eu escreva corretamente, ok? E a linguagem formal, ela segue rigorosamente as regras da gramática. Ela tem que ser pronunciada clara,
ela tem que ser pronunciada de forma correta. As palavras elas devem ser pronunciadas na linguagem oral, elas devem ser pronunciadas de forma correta e na linguagem escrita, ela deve ser escrita de forma correta, sem erros gramaticais. E o vocabulário é rico e vasto. Por isso é importante o incentivo à leitura, estarmos sempre em contato com livros. Por quê? Porque na leitura nós adquirimos hábitos, nós adquirimos vocabulário, nós aumentamos nosso vocabulário. Nós vamos aprender mais palavras e quanto mais a gente lê, mais palavras e mais regras gramaticais iremos aprender e vamos acrescentar o nosso vocabulário. Na hora que a gente precisar de utilizar essa linguagem, nós vamos conseguir utilizar sem nenhum problema. Quais são os momentos onde a linguagem formal é aplicada? Em discursos públicos ou políticos, em salas de aula, conferências, palestras, seminários, em provas e concursos públicos, em reuniões de trabalho e entrevistas de emprego, em documentos oficiais, cartas e requerimentos. Então, olha a importância da gente aprender a gramática corretamente. A gente ler, a gente aprender e a gente colocar em prática. Em algum momento da nossa vida nós vamos utilizar a linguagem formal. É muito importante eu saber me portar, eu saber falar corretamente, principalmente quando vou, por exemplo, fazer uma entrevista de emprego. Não posso chegar perto do empregador e utilizar gírias, falar de forma informal, mostrar muita proximidade. Pelo contrário, tem que demonstrar seriedade, eu tenho que falar de forma clara, de forma objetiva e direta, mas utilizar as palavras corretamente, uma linguagem culta. Por quê? Porque essa situação ela me exige esse tipo de linguagem. Pessoas com quem devemos usar essa linguagem formal: superiores hierárquicos, autoridades religiosas, oficiais e políticas, ao grande público e a público desconhecido. O grande público são pessoas que não fazem parte do meu ciclo pessoal de amizade. Claro, com os nossos amigos podemos usar uma linguagem coloquial, mais informal, mas com pessoas que a gente não tem intimidade, não podemos utilizar. E também com pessoas desconhecidas, com um público desconhecido, pessoas que a gente não conhece, também não devemos utilizar a linguagem informal, devemos utilizar a linguagem formal. Qual é a diferença, professor, então, entre a linguagem formal e a linguagem informal? Nessas duas imagens aí, nós podemos perceber em qual situação eu posso utilizar a linguagem formal e qual situação eu posso utilizar a linguagem informal. E eu trouxe para vocês um quadrinho com essas diferenças bem detalhado. Na linguagem informal, não há uma rigorosidade do uso correto das normas gramaticais. Na linguagem formal, é cobrado o rigor a utilizar as normas gramaticais. Na linguagem formal, a utilização de frases informais, linguagem coloquial, ou seja, linguagem simples, variações, expressões, linguagem do dia a dia. Já na linguagem formal, o uso do vocabulário formal e atenção à norma culta, a pronúncia correta das palavras e a escrita também. Na linguagem informal, nós temos liberdade para utilizar gírias, palavras abreviadas, regionalismos, variantes da língua e até mesmo palavras de baixo calão. Já na formal, a gente precisa de ter uma conversa formal com respeito às regras gramaticais e à diversidade de vocabulário. Um registro não formal, espontâneo, até mesmo incorreto, no texto informal é sujeito a variações de região, da cultura, do autor e de outros fatores. Então, naquela situação, o texto ele pode ser escrito de forma informal. Por quê? Porque ele vai estar sujeito a essas variações aí da região, da cultura e de quem está escrevendo aquele texto e outros fatores também. Já um registro formal, ele precisa ser cuidadoso com as regras gramaticais, ele precisa estar livre de erros de linguagem e seu conteúdo do texto respeita a norma culta. Na linguagem informal, os interlocutores, as pessoas que participam do discurso, possuem familiaridade, são amigos, são pessoas da família com as quais há uma relação informal. Já na linguagem formal, ela é utilizada fora dessa informalidade, fora dessa relação.
ela é utilizada em entrevistas de emprego, no ambiente de trabalho com superiores, ou seja, em situações em que não existe familiaridade entre os interlocutores. Bom, essas são as diferenças básicas e principais entre as duas linguagens. Trouxe aqui para vocês, exemplos de linguagem informal e formal. Mano, como tá tu? Nessa frase vemos o emprego de gíria, abreviação e o uso incorreto de normas gramaticais. Mano, como tá tu? Não é você comer tatu, não. É como está você, como está tu. Então aqui eu utilizei, mano, que é uma gíria. Utilizei o tá, que seria está. Então eu tenho erro gramatical e tenho utilização de gíria. Vixe, você está muito frenético. Aqui eu tenho a utilização de regionalismos, que é o vixe. E o tá é uma abreviação de está. Então eu também tenho aqui uma abreviação. Isso aí não é problema meu, caramba. Erro de português e expressão regional, até uma palavra de baixo calão, né? Então, problema é um erro de português. É um erro gramatical, é erro de ortografia, tá? Problema é um erro de ortografia. Na verdade, a palavra para ser escrita corretamente seria problema. Então, aqui eu tenho um outro exemplo de linguagem informal. Agora, vamos ver os exemplos de linguagem formal. Senhora, gostaria de uma xícara de café? Estou muito bem, obrigada. Infelizmente, não poderei ajudar. Nesses casos aqui, eu tenho exemplos de linguagem formal. Essas são as diferenças entre elas. Vamos agora fazer uma pequena observação, uma pequena atividade. Vou colocar aqui algumas charges. Nós vamos observar nas charges o tipo de linguagem utilizada. São duas charges. Vamos ver a linguagem utilizada onde tem a predominância da linguagem formal e onde tem a predominância da linguagem formal. Bom, nessa primeira frase, nessa primeira charge aí eu tenho uma entrevista de emprego. A moça falou com o empregador: falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. Aí o empregador pergunta: e o português? Aí ela responde: aí varia. Bom, vimos aqui um exemplo de uma linguagem informal nessa resposta dela. Aí varia, um erro de escrita, de ortografia, mas numa situação em que era exigido o quê? Uma linguagem mais formal. Porque uma entrevista de emprego. Numa entrevista de emprego, precisa utilizar uma linguagem formal. Então, essa linguagem que ela utilizou aí está errada, está inadequada ao momento para ser usada, pois ela estava fazendo uma entrevista de emprego. Aqui eu tenho um outro exemplo de linguagem. Eu tenho dois surfistas, um mais antigo, outro mais jovem, e o surfista mais antigo diz assim: veja que belos movimentos elípticos faz essas ondas, meu caro amigo. Pegá-la-emos nesse instante ou mais tardiamente? O surfista jovem não entendeu nada que o surfista velho disse. Na verdade, essa linguagem que ele utilizou neste momento aí de praia, né, um sol bonito, coqueiros, ele precisava utilizar essa linguagem mais rebuscada, mais culta? Claro que não. A linguagem utilizada aí foi fora do contexto que ela precisava. Ele usou uma linguagem culta, uma linguagem formal, porém ele usou no momento errado, porque ali seria um momento de descontração com um amigo para surfar. Então aqui também vemos esse exemplo aí de linguagem formal, mas a situação inadequada ao seu uso. Agora, trouxe para vocês aqui uma sugestão de jogo para que você possa em casa estudar mais, aprofundar os conhecimentos e aprender brincando. Por hoje é só, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e continue acompanhando o nosso canal, porque está sempre cheio, recheado de novidades e de aulas para você. Tchau, tchau, beijo, até a próxima!